Meus amigos, nas ciências há uma ajuda total. Ninguém é dono da verdade. É tudo colocado na internet. Você pode acessar a todos os assuntos da física, da química. Então aqui estou trocando ideia com os meus colegas professores de física também, que se preocupam com densidade, massa, volume. São grandezas que nós usamos todos ao mesmo tempo. Densidade é um quociente de massa pelo volume. Aliás, lá atrás, olha no índice das aulas, temos aulas belíssimas sobre cálculo estequiométrico, onde isso é coisa comum. Mas densidade relaciona a massa do corpo pelo seu volume. É a massa da água pelo volume da água. É diferente de concentração. Concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, concentração também relaciona massa e volume. Concentração é massa do soluto pelo volume da solução. Densidade é massa da substância pelo volume da substância. Bom, deixemos de lado por enquanto e vejamos o que temos de real. A densidade da água pura é 1 grama por mililitro. Significa 1 mililitro pesa 1 grama. Automaticamente, 1000 mililitros vão pesar 1000 gramas. 1000 mililitros corresponde a 1 litro. Então, 1 litro corresponderá a 1 quilo. Muito bem. A água tem essa densidade. Em torno desse valor é a água do mar. A água do mar é uma grande salmoura, não é? Não tem sais dissolvidos na água. Pois bem, então a densidade da água pura, podemos dizer água do mar. E a densidade da água sólida, vulgarmente chamada gelo. Qual é a densidade do gelo? Menos do que 1 grau. Por isso que o gelo boia. O gelo boia, porque tem densidade menor. O iceberg está aí para nos provar. Aliás, a quantidade de iceberg está aumentando, porque o aquecimento global está provocando degelo. As consequências serão funestas para o teu neto, por aí. Bom, por quê? Porque no estado líquido há um movimento browniano. As moléculas se movimentam. E foi uma descoberta de Browne. Então, é um movimento das moléculas chamado browniano. Por causa desse movimento das moléculas, as ligações de hidrogênio. Oi! Vamos então nos inteirar novamente do que é a água. A água é uma substância triatômica, tem 3 átomos, é uma molécula angular, cujo ângulo, aqui nós precisamos saber mesmo, cujo ângulo é 104,5 graus e temos explicado os porquês nas últimas aulas. Muito bem. Então, há uma diferença de eletronegatividade de 2,1 para 3,5. Faz com que o oxigênio mais eletronegativo tenha um centro de carga negativo e o hidrogênio um centro de carga positivo. Então, o O é menos e o H é mais. A mesma coisa acontece nesse par eletrônico mais atraído pelo oxigênio. Então, há um centro de carga negativo acentuado e um centro de carga positivo. Por isso que nós dizemos que o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1. Isso estudaremos melhor no capítulo de eletroquímica. Mas há um centro de carga positivo, um centro de carga negativo, significa 2 polos. E 2 polos significa necessariamente uma grandeza vetorial chamada momento dipolar,
que vai do mais para o menos, com a letra μ. μ é a letra que representa o momento dipolar, voltado nessa direção, do mais para o menos. Então é nessa direção o número 2. Somando o primeiro momento dipolar com o segundo momento dipolar, claro que dá diferente de zero. Então, aqui é o caso legal. Temos ligações altamente polarizadas e temos uma molécula altamente polarizada. Ligação polar e molécula polar. Claro, o que acontece com o H que está ligado no O? É um H altamente positivo, porque a diferença de eletronegatividade é 2,1 para 3,5. É positivão, quase um cátion. Não é ligação iônica, não é cátion, mas é bem intenso. Aparecendo uma molécula por perto, claro, há uma forte atração desta molécula com a sua ponta a positiva na molécula pela ponta negativa. Claro, esta ligação chamava-se antigamente, quando eu estudei, de ponte, Rio-Niterói, H para o O. Esta ponte tinha H na ponta da ponte, então era uma ponte de hidrogênio. Atualmente chama-se ligações de hidrogênio. Estas ligações de hidrogênio, infelizmente, elas são móveis, devido ao movimento browniano. Então, as ligações serão mais ou menos como eu vou te mostrar. Eu vou rezar para você me entender. Admita que as minhas mãos e os meus dedos formam pontes de hidrogênio, uma molécula ligando na outra. Só que devido ao movimento, as moléculas estão se movimentando. Então, faz a ligação, quebra. Faz a ligação, quebra. É um namoro meio volátil. Está só ficando, não é? Mas, quando a temperatura diminui, porque para o líquido virar sólido, a temperatura, ao invés de aumentar, a temperatura tem que diminuir. Ao passar de líquido para sólido, ao diminuir a temperatura, vai liberar energia. E vai fazer com que as ligações se tornem fixas e direcionadas. As ligações que estavam acontecendo e estavam movimentadas, com a temperatura menor, o movimento cai. O movimento caindo, diminuindo o movimento, vai formar uma situação assim. Estavam todas misturadas e de repente cria um buraco. Este buraco, na hora de ficar parada, cria um buraco no meio. Buraco por quê? Porque cada 6 moléculas de água vão formar um hiato. Este hiato é que é o responsável pelo aumento do volume e, consequentemente, aumentando o denominador, diminui o quociente. A diminuição da densidade é devido a esse espaço central vazio que tem na forma de gelo. Por quê? Porque o movimento diminuiu, já que a temperatura baixou, o movimento cai, aí as ligações de hidrogênio que estavam móveis, elas se tornam fixas. E com um detalhe, existe uma direção. A direção é provocada pelo ângulo da água. As moléculas de água se grudam dentro da obediência à lei. Qual é a lei? Haver entre os átomos um ângulo de 104 graus e meio. Então, há ligações de hidrogênio exatamente iguais aqui, só que elas estão
estáveis. Teremos a ponta do hidrogênio ligando com a ponta oxigênio. Esta ponte Rio-Niterói chamava-se ponte de hidrogênio. Hoje chama-se ligações de hidrogênio. A ligação de hidrogênio acontece aqui, a ligação de hidrogênio acontece aqui, a ligação de hidrogênio acontece aqui e cria um buraco no meio. É a minha reza. Olha, as moléculas estavam assim, movimentando. Quando diminui a temperatura, começa a parar de bagunçar. Para a bagunça. Mandrake. Os mais antigos vão entender. Mandrake. Estátua. Os mais novos. Queria uma estátua com um buraco no meio. Este buraco é famoso. Você lembra lá no México, no Golfo do México, um incêndio de proporções absurdas, o maior sinistro contra a natureza, já a vida, foi naquele incêndio do poço de petróleo no Golfo do México. Por que houve aquele incêndio devastador que durou semanas para ser apagado? É que neste espaço vazio do gelo, que existe lá embaixo, bem abaixo, lá pelo pré-sal, por lá, existem camadas de gelo. E nestas camadas de gelo pode ocorrer com muita chance a presença do metano, aquele bonitinho da química orgânica. Metano é uma molequinha pequenininha, com ligações polares, mas é uma molécula polar. Aonde que o metano se mete? Nesses espaços vazios do gelo. E está lá no subsolo. Lá no Golfo do México, o que aconteceu foi a explosão de um vazamento de metano que estava no gelo. Por isso que o aquecimento global está provocando degelo. E ao provocar o degelo, libera o combustível gás metano. Lá no Golfo do México foi explosão, foi queimar. Mas fora de chama, para onde que vai o metano que está aqui? Vai para a atmosfera e vai subir, vai junto com o gás carbônico. O metano e o gás carbônico é que fazem o efeito estufa. Não é só o gás carbônico que provoca efeito estufa, é também o metano. A neve são cristais hexagonais. Por que cristais hexagonais? Pelas pontes de hidrogênio, ou melhor dizendo, pelas ligações de hidrogênio. O gelo é formado assim. A química é ótima e estamos só no começo. Para que servem as forças intermoleculares? Quais são as aplicações na nossa vida? Hoje estamos vendo que na nossa vida faz com que o gelo boie. Por que o gelo boia? Porque as forças intermoleculares criaram um espaço vazio que provocou aumento do volume. Tote ao seu dispor.